Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 3 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o episódio de Emaús reflete a estrutura fundamental da missa. Com efeito, distinguem-se com nitidez a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus que se encarnou revela-se aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter sido essa catequese ministrada por Jesus. Depois, o pão vivo descido do céu manifesta-se ao partir o pão. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal. Paixão, morte, ressurreição, glorificação de Jesus, bem compreendida e celebrada com fé, a Eucaristia incendeia o coração do cristão
e o projeta para a missão. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. Querido irmão, querida irmã, a verdade da ressurreição mexe com a nossa vida, como aconteceu com as primeiras testemunhas. Jesus aparece em meio ao cotidiano dos discípulos e os interroga sobre dúvidas e medos. Senta à mesa com eles, partilha o pão e lhes aquece o coração, abrindo-lhe a inteligência para que compreendam as Escrituras. A fé na ressurreição imprime novo dinamismo em nossa caminhada terrena. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Tudo adquire um sentido novo. A alegria invade nosso ser, a esperança se renova na certeza da vida em plenitude. A comunidade cristã se torna o lugar da memória da catequese viva de Jesus. Fatos, palavra, partilha, anúncio, numa celebração que aquece o coração. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: frequente grupos de reflexão e estudos bíblicos. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus ressuscitado, pelas Escrituras, iluminas os discípulos de Emaús sobre tua morte e a eles te revelas na fração do pão. Mantém, Senhor, tua presença entre nós em todas as circunstâncias. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quarta-feira da oitava da Páscoa, nesse dia 3 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10, o Salmo responsorial, Salmo 104, o texto de Lucas 24, 13 a 35. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você vai agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo, que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia dessa semana da oitava da Páscoa segue uma mesma dinâmica. Insiste nas sucessivas aparições de Jesus aos seus discípulos e relata o pedido do Mestre para que eles sejam testemunhas da ressurreição. Vimos no evangelho de ontem Jesus se apresentando a Maria Madalena, ressuscitado, na figura de um jardineiro. Hoje ele se apresenta a dois de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús, como um peregrino, um transeunte, alguém que está de passagem pelo local. Como tantos que conhecemos, como por exemplo, os que migram de um lugar para outro ou que perambulam pelas ruas de nossas cidades. Os que pedem algum tipo de ajuda ou guarida nas nossas igrejas, entrando de certa forma em nosso caminho, em nossa vida e nos incomodando,
fazendo arder nosso coração, seja pela compaixão, pela repulsa ou qualquer outro sentimento que provoca desconforto. Os dois discípulos de Jesus sentem ainda mais este desconforto quando um estranho entra na conversa deles, pois já estão tristes e abatidos, sem esperança. Eles se surpreendem como era possível alguém não saber o que havia ocorrido com Jesus. Só podia mesmo ser alguém de fora, de um lugar bem distante, para estar tão desinformado assim. E eles tratam logo de explicar o que aconteceu. Porém, pelo fato de estarem tristes e abatidos pela dor, não conseguem perceber quem está ali do lado deles, caminhando com eles, escutando seus desabafos. Isso tudo nos mostra que quando estamos com nosso coração tomado pela dor, medo, descrença ou por qualquer outro sentimento que não seja um sentimento de fé e confiança, temos dificuldade de perceber os sinais da ressurreição, até mesmo do próprio Cristo, que se revela nos nossos irmãos que sofrem. Não conseguimos enxergar no outro a imagem e semelhança de Deus e muito menos Deus, que nos fala através destas pessoas e de situações e acontecimentos do cotidiano. Assim estavam os discípulos, cegos pela dor, nem mesmo toda a explicação da Escritura foi capaz de abrir os seus olhos e seus corações. Eles só vão reconhecer Jesus quando ele, já em casa, à mesa, parte o pão. O que isso tem a nos dizer? Entre outras coisas, isso nos diz que teorias nem sempre conseguem revelar Cristo ressuscitado. O que o revela de fato são gestos concretos de partilha, de compromisso com a vida, de solidariedade. Os discípulos foram solidários com um desconhecido, acolhendo-o em sua casa e partilhando do seu alimento. Esse gesto de solidariedade, de acolhida, foi fundamental para o reconhecimento de Jesus. Se eles o tivessem ignorado e seguido adiante, não teriam tido a oportunidade de acolher em casa e nas suas vidas o próprio Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, aí que está essa reflexão. Quando acolhermos o irmão que sofre, o, o migrante, o peregrino, os que estão, os que não têm moradia, os que passam fome, os que estão nos cárceres, etc., acolhemos o próprio Cristo. Foi ele mesmo que nos disse isso em outra passagem. Toda vez que fizestes isso a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizestes. Hoje, essa passagem se concretiza na vida dos discípulos no caminho de Emaús. Eles acolheram um peregrino sem saber que estavam acolhendo Jesus. É um gesto de verdadeira graça, sinal de que tudo o que viram e ouviram de Jesus não foi em vão. Quizá também nós não obstante as nossas dificuldades e aridez, pudéssemos também acolher na gratuidade nossos irmãos e irmãs, independentemente de quem sejam eles, acolhendo-os porque temos amor no coração, porque aprendemos com os ensinamentos de Deus. Quando os discípulos reconhecem Jesus, ele logo desaparece da frente deles. Agora eles não precisam mais da sua presença física. Já tem, já tem, já tem provas suficientes para crer e anunciar aos demais, e é o que eles fazem. Vão correndo contar aos outros e os outros confirmam que também foi feita a demonstração similar. É hora, portanto, de anunciar ao mundo essa boa notícia. Assim, temos Pedro e João na primeira leitura dando esse testemunho, não apenas com palavras, mas, sobretudo, com gestos concretos. Eles estendem a mão, são solidários com os que sofrem, ajudam a levantar os caídos, os que estão prostrados, marginalizados, sofrendo. Essa solidariedade
se revela no ato de ajudar o mendigo e aleijado a sair daquela situação humilhante de dependência. Eles não dão dinheiro àquele que pede esmola, mas dão algo muito mais importante: a solidariedade, o amor, que inclui, integra, recupera a vida. Tudo isso eles aprenderam com Jesus e agora colocam em prática esse ensinamento. É uma forma de tê-lo sempre presente. Jesus ressuscitado se faz presente em cada gesto de amor e de solidariedade que praticamos. É a mesma, é a maneira mais eficaz de testemunharmos a ressurreição. É o que a liturgia de hoje nos ensina. Compadeçamos-nos de nossos irmãos, sendo solidários, diminuindo-lhes os sofrimentos, pois só assim daremos um verdadeiro testemunho da ressurreição. É o que Pedro e João, na primeira leitura, e os discípulos de Emaús, no Evangelho, nos ensinam hoje. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, faz-me compreender as Escrituras que falam de ti como filho obediente ao Pai, com radicalidade, a ponto de não temer a morte de cruz. Amém.